Boa noite, colegas. Meu nome é André, junto com a Ana Carolina, a Camila, a Caroline, o Matheus e o Johan, fazemos parte do grupo 2 e vamos falar sobre a abordagem rogeriana. Eu vou começar com o histórico da psicologia humanista. A psicologia humanista surgiu no final da década de 50 e início da década de 60, nos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra. Não como uma teoria específica, ou mesmo como uma escola, mas sim como um lugar comum onde se encontrava todos os psicólogos insatisfeitos com a visão de homem das teorias freudianas e behavioristas. Não existe consenso entre os estudiosos em apontar um teórico como fundador da psicologia humanista, tal como Watson é para o behaviorismo e Freud é para a psicanálise. Mas não podemos deixar de citar Abraham Maslow como um destaque do início para essa abordagem. No fim dos anos 40, Maslow era reconhecido como um grande psicólogo experimental, mas devido a seus métodos não convencionais, era marginalizado pela comunidade acadêmica e sentia dificuldades em publicar seus trabalhos em jornais especializados. Ele e Anthony Sweet, então, através dos contatos pessoais, fundaram o Jornal da Psicologia Humanista. E poucos anos depois, ele, Maslow e seus parceiros fundaram a Associação Americana de Psicologia Humanista. Em 1964, a associação já contava com cerca de 200 participantes, até que a relevância da psicologia humanista no cenário da ciência psicológica se concretizou numa conferência onde participaram nomes conhecidos como Maslow, Alport, Guggenthal, Murray e Carl Rogers. Vou falar um pouquinho do nosso trabalho sobre os principais teóricos da abordagem rogeriana, ou seja, Carl Rogers. Vou falar um pouco sobre a biografia dele e tudo mais. Bom, Rogers ele foi um dos psicoterapeutas com maior impacto da história. Ele faleceu em 4 de fevereiro de 1987, com 85 anos, e ele era tão importante, mas tão importante, teve tanto impacto, que existiram obras dele sendo publicadas até póstumamente a sua morte, em 2002. Então, ele era muito importante. Duas dessas principais obras são Tornar-se Pessoa, é o nome da obra. Ela era uma obra que apresentava uma perspectiva mais global das suas ideias, uma perspectiva geral das suas ideias, das suas filosofias. Já o outro livro é chamado de Client-Centered Therapy, ou seja, terapia centrada no cliente. Eu trago esse termo em inglês porque no livro eles comentam que esse livro já foi traduzido uma vez, mas que o termo que tinha sido usado como terapia centrada no paciente, tinha sido traduzido dessa forma, Rogers não compactuou com a ideia da palavra paciente. Então, eles retraduziram utilizando os termos originais em inglês. Por isso que eu trago o termo em inglês e vou trazer mais alguns termos em inglês para vocês. É um livro que, além dessa questão da tradução, ele é mais voltado para os profissionais da área, os profissionais da relação de ajuda, como o livro toma como termo, né? Profissionais da relação de ajuda, ou seja, psicoterapeutas e os próprios counselors, que é um outro nome em inglês que ele dá para outro tipo de profissional de relação de ajuda, como ele chama. Um pouco da biografia de Rogers foi que ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1902, em Oak Park, Chicago. Ele teve 4 irmãos e uma irmã, e a família dele valorizava uma educação moral, religiosa e tradicional, mas que também era muito intelectualmente estimulada. A família também vinha da agricultura, então Rogers, como sua primeira faculdade, decidiu se matricular em agronomia, mas logo depois decidiu se mudar para o curso de História, na intenção da carreira eclesiástica. Em seu 3º ano de faculdade, porém, ele viajou para a China, e lá, no decorrer dessa viagem, ele abandonou a maioria das suas convicções religiosas e se abriu para diferentes opiniões. E assim a gente conhece o Carl Rogers que a gente conhece hoje, diferente. A abordagem rogeriana é uma abordagem não diretiva e empática, que tem como objetivo o empoderamento e a motivação do seu cliente.
Rogers, ele deixa muito claro sua preferência pelo termo cliente ao invés de paciente, pois primeiramente ele visa a participação ativa do indivíduo na relação terapêutica, assim sugerindo maior igualdade entre terapeuta e cliente, e assim também não quer passar aquele ar de que a pessoa está doente. Então, por isso a sua preferência pelo termo cliente. Como nós vimos, grande parte das abordagens praticadas na época viam o sujeito como imperfeito, com pensamentos e comportamentos problemáticos. Então, Rogers ele elaborou um modelo de terapia sob o entendimento de que cada pessoa tem a capacidade e o desejo de um crescimento pessoal. Então, para ele, essa tendência de atualização quer dizer que o crescimento e a atualização possibilita a confirmação do self e a preservação do organismo, assim permitindo a percepção entre a experiência do sujeito e a sua simbolização. O diferencial dessa abordagem é que o próprio cliente vai propor seus próprios objetivos para a terapia, porque o terapeuta ele não pode estabelecer metas eficazes para aquele sujeito devido à sua falta de conhecimento e experiência do que é real para aquela pessoa. Então, o terapeuta nunca vai saber o que o outro está sentindo. A abordagem rogeriana, ela tem 3 pilares, que seria a consideração positiva e incondicional, que seria você aceitar a pessoa como ela é, sem críticas, sem julgamentos. A empatia, que seria se colocar no lugar do cliente, né, o entendimento, compreendimento. A congruência, que seria comunicar percepções e sentimentos, permitindo assim reflexões e conclusões sobre si mesmo. Então, a abordagem prevê que o psicólogo seja íntegro nas relações com o cliente, portando os seus valores, seus sentimentos e as suas percepções. Então, Rogers ele tem até uma frase que fala: ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Vou falar sobre as técnicas utilizadas na abordagem rogeriana. A primeira é reflexão, que é quando o terapeuta repete ou reformula o que o cliente disse, capturando a essência dos sentimentos e pensamentos expressos. O objetivo disso é ajudar o cliente a se ouvir claramente e avaliar suas emoções. A segunda técnica é a escutativa, que é quando o terapeuta ouve atentamente o que o cliente diz, prestando atenção não só nas palavras, mas também no tom de voz, linguagem corporal e nas emoções. O objetivo disso é demonstrar ao cliente que ele está sendo ouvido e compreendido profundamente. Isso cria um ambiente de aceitação e confiança. A terceira técnica é o parafraseamento, que é quando o terapeuta reformula o conteúdo que o cliente disse, usando suas próprias palavras, focando na essência do que foi comunicado. O objetivo disso é confirmar que o terapeuta entendeu corretamente e ajudar o cliente a se sentir compreendido. A quarta técnica é a clarificação, que é quando o terapeuta pede esclarecimento ou faz perguntas para aprofundar a compreensão dos sentimentos e pensamentos do cliente. O objetivo é esclarecer os aspectos confusos ou ambíguos no discurso do cliente, facilitando uma compreensão mais profunda de suas emoções e experiências. A última técnica é a validação, que é quando o terapeuta reconhece e confirma os sentimentos e experiências do cliente como válidos e significativos. O objetivo é reforçar a aceitação e compreensão, ajudando o cliente a sentir que suas emoções são legítimas e importantes. Eu vou falar um pouco da aplicabilidade da teoria centrada na pessoa, desenvolvida por Carl Rogers. Ela pode ser aplicada em vários contextos terapêuticos, né? Rogers deixou bem claro isso no livro dele, entre transtorno de ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamento, crescimento pessoal e autodesenvolvimento, né? Conselho vocacional e educacional. Todos esses aspectos, assim, ele separa que dá para se utilizar. A TCC. Bom, Roger destaca que a TCC ajuda a criar um ambiente de aceitação incondicional, essencial para que os clientes explorem livremente suas ansiedades e medos, levando a uma redução da ansiedade através do aumento da autocompreensão e da autoaceitação, né? Isso para o tratamento da ansiedade, né? Agora, vendo no quesito da depressão, a ênfase na empatia, na compreensão incondicional proporciona um espaço seguro para que os indivíduos com depressão explorem suas emoções profundas e desenvolvam uma imagem mais positiva de si mesmo. Em problemas de autoestima e autoaceitação, Rogers argumenta que o núcleo da TCC é a aceitação incondicional positiva que ajuda os clientes a aceitar a si mesmos, melhorando assim a autoestima e a autoaceitação, né? Sempre focada na autoaceitação do indivíduo, sempre focado no indivíduo, né?
No quesito de relacionamento, segundo Rogers, ao fomentar a comunicação aberta e a empatia, a TCC melhora a capacidade dos indivíduos de se relacionar de maneira autêntica e eficaz com os outros, resolvendo conflitos e construindo relacionamentos mais saudáveis. Isso pode ser utilizado no âmbito social, de vida amorosa, de amigos, no âmbito do trabalho, sendo um líder, tendo esse manejo em lidar ali com as pessoas, né? O crescimento pessoal e o autodesenvolvimento, a TCC não é apenas uma terapia para resolver problemas, mas também uma abordagem para o crescimento pessoal. O Rogers enfatiza que a terapia deve ajudar os indivíduos a se tornarem a pessoa que realmente são, promovendo a autorrealização, né? É uma abordagem que é também indicada tanto para jovens quanto para adultos, né? Nota que a TCC é particularmente eficaz com adolescentes e jovens adultos, pois eles estão em uma fase crucial de desenvolvimento de identidade e podem se beneficiar de um espaço onde suas experiências e sentimentos são validados sem julgamento, né? Voltando sempre à ênfase da autorrealização, do foco no indivíduo, né, de um ambiente de aceitação e sem julgamento, né. Rogers também explora o uso da TCC em contexto de grupo, né, onde os participantes podem beneficiar do apoio mútuo e da dinâmica de grupo, ajudando a desenvolver habilidades sociais e compreensão em um ambiente empático, né. Essas aplicações, como os princípios fundamentais da terapia centrada no cliente, conforme articulado por Carl Rogers, podem ser aplicados em diversas áreas da psicologia e em diferentes contextos terapêuticos, né, inclusive no nosso dia a dia.